E aí, gente, temos vídeo novo hoje, bem-vindos ao Intercambia. Ai, meu Deus, eu tenho quase que uma vinheta agora, amo. O canal que fala sobre viagem, intercâmbio, experiências culturais, no antes, durante e depois de uma viagem. Aqui a gente faz reflexão profunda sobre as coisas, mas hoje eu vou falar sobre dicas práticas de como viajar com crianças. Esse é um tema que as pessoas me perguntam muito. Então, venho aqui tentar trazer algumas informações que facilitem a vida de vocês. Vamos dar contexto para quem não conhece a família? Então vamos. Eu sou a Bia Gardim, sou do Brasil, sou casada com o Pradip, que é indiano, e nós temos um filho, que é o Noah. Ele tem 2 anos e 8 meses, nasceu aqui em Barcelona, onde a gente mora, e nós já tivemos o privilégio de poder levá-lo a 12 países desde que ele nasceu. Eu não aguento! Alguns a gente inclusive repetiu, tipo, ele já foi mais de uma vez pro Brasil visitar a avó materna, já foi, não sei agora se 2 ou 3 vezes também pra Índia, pra gente visitar a família indiana, e a gente gosta muito de viajar com ele. Fiz inclusive um vídeo que talvez possa ajudar na parte de reflexão, que fala um pouco sobre o medo que a gente tem de viajar com crianças. Por que a gente tem esse medo? Então eu vou deixar aqui o link para vocês já conectarem se quiserem ter esse contexto também. Hoje o objetivo é dar dicas práticas. Lembrando que o meu filho, como eu acabei de falar, tem 2 anos e 8 meses. Eu acho que nenhuma família é igual a outra, nenhuma criança é igual a outra, então eu não tô aqui para ser a dona da verdade, eu vou contar um pouquinho do que funcionou para nossa família e de repente possa fazer sentido aí para vocês ou não, tá bem? Então tá bem. Vamos começar pelo planejamento da viagem? Então como que a gente faz? Pradip e eu usamos muito um site chamado skyscanner.com, vou deixar o link aqui. E o Skyscanner, eu sei que tem outros, mas a gente já usa esse faz muitos anos, então, não sei, força do hábito. Mas eu sei que tem outros que fazem o mesmo tipo de pesquisa, que é o quê? Você coloca o aeroporto que você quer sair e o lugar que você quer ir, e ele vai brincando, mostrando para você quais companhias aéreas estão mais em conta para aquela viagem, qual que é a data melhor, qual que é, enfim. Então a gente começa sempre assim, se a gente não tem, vamos tirar umas férias, mas não sabemos muito bem para onde a gente vai, a gente começa por aí. Lógico que a gente tem uma listinha, né, de países que estão na nossa prioridade. No momento, por exemplo, que a gente ainda não foi, Egito, Jordânia estão na nossa prioridade, Islândia também não foi, Austrália, Indonésia. Então a gente tem, assim, algumas coisas aí geralmente na mira. Tô falando do atual, tá bem? Então tá bem, joguei a dica. Joguei a dica pra, sei lá, vai que um governo de um país desses quer patrocinar a nossa viagem. Tô sonhando alto, amo, voltei. E aí a gente joga no Skyscanner pra ver como é que tá, o que vale a pena. Essa parte econômica da coisa, né? Pra ver se as passagens estão boas. Depois, gente, o que a gente faz? A gente tenta entender, se a gente achou uma promoção boa, a gente tenta entender por que a promoção tá boa. Então a gente faz muita pesquisa pra entender se essa é a melhor época para visitar esse lugar? Por exemplo, se você vai de julho até outubro para alguns países da Ásia, é época de monções, vai ser muita chuva, então com certeza o preço vai estar barato, mas a que custo, não é mesmo? Ou, por exemplo, se você vai para alguns lugares ali da América Central, de julho até mais ou menos setembro é época de furacão, então tem que ficar ligado com essas coisas, principalmente quando for viajar com criança, né? Porque se para adulto essas situações aí já são desagradáveis e perigosas, imagine com uma criança. Então a gente sempre tenta entender, tá rolando inclusive algum conflito, alguma coisa política, alguma coisa que, enfim, a gente vai colocar nosso filho em risco? Não, né? Então a gente sempre vê isso. A gente também tenta entender se o lugar tem alguma epidemia, então sei lá, a gente gostou de tal lugar, tá tendo epidemia de malária, tá tendo epidemia de dengue, tá tendo... Então a gente tenta ficar atento a essas coisas para, de novo, não expor o nosso neném. Então a minha dica é essa, tá? Então combinar um pouco de preço, mas não vai na louca de achei uma passagem boa aqui, vou me jogar, porque
falando especificamente, lógico que essa dica é para todo mundo, mas falando especificamente de crianças, a gente tem que sempre pensar o que é melhor para eles. Pra Adi e eu também sempre compramos um seguro médico de viagem que cubra aí qualquer coisa emergencial, tanto pra gente quanto para o Noah. Eu também sempre faço pesquisas de se acontecer algum BO, qual que é o hospital mais próximo, qual que é o pronto-socorro mais próximo, como é que funciona. Então eu já tenho isso, gente, anotadinho, tá? Eu sou uma pessoa organizada com viagem. Então eu já falei um pouco aqui pra vocês que eu não gosto de me engessar minha família num roteiro, sabe aquela coisa? 8 da manhã, ir pra tal lugar, 9 da manhã, tal lugar, 10... Eu não gosto disso, isso me dá ansiedade. Mas eu me programo muito, eu pesquiso muito, eu tento entender o que tá rolando. Pra Deep e eu, inclusive, a gente se divide muito nos papéis durante a viagem, então essa parte do planejamento, geralmente eu pego, e o Prad pega muito a parte burocrática, de aplicar para visto, se precisar, tem que preencher formulário de autorização, isso aí, tudo ele que faz. Então a gente se divide muito. Então, vamos falar aqui, decidimos o local. O que eu levo muito em consideração antes de comprar a passagem aérea também, falando especificamente de novo do meu filho, a gente teve várias experiências com ele. E aí comecem a pensar nas crianças de vocês, né? O Noah, a primeira viagem que a gente fez foi dentro da Espanha mesmo, né? Foi para Málaga, foi uma viagem de avião de menos de 2 horas, mas a gente queria entender como é que seria essa dinâmica. Então a gente não começou com uma viagem doida de 12 horas, nós começamos progressivamente. Uma coisa que me ajudou é calcular a viagem, calcular o horário da viagem de acordo com horários que eu sei que o Noah vai estar com sono. Então quando ele era bebezinho, aí até os 6 meses, ele tirava muitas sonecas, né? Muitas. Então eu tentava colocar essa viagem num horário de soneca. Por exemplo, ele dormia ali das 11 até 1 da tarde, depois dormia tipo das 4 até umas 5h30 e depois à noite. Hoje ele dorme muito mais, então ele dorme a noite inteira, mas durante o dia ele fica mais acordado. E eu sei que se passar um dia, ele faz soneca ainda da tarde, mas eu sei que se um dia deixar passar, ele não vai ser um grande problema, como seria até quando ele tinha 1 ano e meio, que era um negócio que você via que a personalidade da criança mudava. Então, hoje em dia, a gente dá prioridade para voos noturnos. Por quê? A gente segue a rotina normal do dia dele, inclusive, antes de ir para o aeroporto, já coloca um pijaminha, sabe? Já demos banho, já vai tudo bonitinho, vai prontinho. E aí, a hora que entra no voo, é muito mais fácil dele dormir. É lógico que ele vai demorar mais, né? Porque é muito estímulo, é gente falando no alto-falante, né? Meu Deus, como as pessoas falam dentro do avião, né? Muita luzinha, aí telas, e vem com comida e tal. Então é muito estímulo, mas geralmente ele dorme. Então, pra gente tem funcionado. Fique atento a essas janelas do que funciona pra tua criança. Eu já peguei voos, por exemplo, 7 da manhã, que foi muito ruim, não funcionou pra gente, porque eu tive que acordar a criança, tipo, 4h30 da manhã, pra trocar a criança, deixar a criança belezinha, pegar o táxi para ir pro aeroporto e, cara, não valeu. O dia inteiro o menino ficou, assim, muito irritado, muito estressado. Então fiquem atentos a isso, porque tudo isso ajuda na hora do voo, tá bem? Então tá bem. Vou dar 2 dicas aqui, sagazes, sobre coisas que a gente comprou e que essas coisas, elas nos ajudam muito até hoje, principalmente nesse contexto viagem. Vou fazer publi gratuita aqui, tá? Outro sonho, você paga pra fazer essas publis, né? Eu creio, vamos que vamos. Vou deixar aqui. O primeiro foi o quê? O nosso carrinho de levar a criança. O carrinho que a gente escolheu antes mesmo, né, do Noah nascer. Eu fiz uma super pesquisa para entender qual que era o melhor pra gente. Gente, vamos fazer uma observação aqui. Meu Deus, quando você tem filhos, tem que fazer praticamente outra graduação, né? Porque são tantos detalhes, você nem sabe por onde começar. Mas eu comecei a perceber que eu sempre vi o mesmo carrinho, assim, aqui em Barcelona. Eu vi muita gente e comecei a reparar porque ele tem uma rodinha branca, sabe? Porque a princípio todos eram iguais. E comecei a perceber, e comecei a falar com as mães, e comecei a fazer pesquisa. E pra gente fez muito sentido comprar um que chama Yoyo Baby Zen. Vou deixar aqui a foto do nosso só pra vocês terem uma ideia.
E por que eu gostei desse? Esse carrinho é muito leve, ele abre e fecha muito rápido e ele é pensado para famílias que gostam de viajar. Inclusive, quando você vai para um guichê fazer o check-in, o pessoal ali da companhia aérea, os atendentes perguntam, é um ioiô? Não fala nem é um carrinho que dá para colocar em cima do bagageiro, porque a vantagem desse carrinho, ele é muito fácil, né? E ele fica pequenininho, compacto, que dá para você levar dentro do avião e colocar dentro do bagageiro. Então, para vocês entenderem a credibilidade que ele tem aqui na Europa, pelo menos. Quando a gente foi para Abu Dhabi, para Índia, para o Brasil, ninguém perguntou, é um ioiô. Mas aqui na Europa, todo mundo pergunta, é um ioiô? É, perfeito, então pode ir. Porque eles sabem que fica pequenininho e cabe certinho. Você não precisa pagar para levar o carrinho, você não é cobrado extra, geralmente por todas as companhias aéreas que a gente voa hoje, com diversas companhias diferentes, ninguém nunca nos cobrou. E também quando você tem uma criança, depende da companhia, que pode colocar aí um limite de idade, mas você pode despachar uma outra peça gratuitamente. Então o que a gente faz? A gente geralmente leva o carrinho junto com a gente para dentro do avião, e a gente despacha o bebê conforto para daí a gente conseguir colocar em táxis, ou se a gente for alugar carro. Eu, às vezes, inclusive, para não ficar mais um trambolho do bebê conforto, eu geralmente dou uma pesquisada também. Se a gente for alugar carro num lugar, compensa alugar um bebê conforto? Porque, de repente, você não tem esse trabalho, né? Então, depende muito aí da situação, a gente já fez os dois. Mas fica essa dica. O segundo item que a gente recomenda é o quê? É uma malinha de mão chamada, a gente chama de trunk, bem português, mas acho que fala em inglês, sei lá, trunk, não sei, acho que é assim a pronúncia, que eu não sei nem se é de uma marca inglesa, americana, olha, não fiz essa pesquisa. O ponto é uma mala feita para crianças. Então, por exemplo, o Noah agora, ele tá numa fase que ele não quer muito sentar no carrinho, ele já tá com um pouco de personalidade, né? Então, o que essa mala me ajuda? Eu coloco umas coisinhas dele ali, ele se sente empoderado, tá? Porque ele tem a malinha dele. E aí a criança pode puxar essa mala, então é ótimo, porque daí ele tá ali colaborando, né? Ele também tem a obrigação e a responsabilidade de levar a mala e ele fica todo animado, né? Porque ele tá agora ali o quê? Responsável, então ele tá focado na malinha dele. Ou ele pode sentar na malinha dele e a gente puxa. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem. Isso aqui é o Grúfalo, que é um personagem de um livro inglês que ele ama de paixão. Um livro super legal. E aí a gente achou a malinha do Grúfalo e ele amou. Enfim, mas aí é ótimo porque a criança pode sentar e a gente empurra. E aí o carrinho que a gente tá levando, a gente coloca as mochilas, coloca a bolsa, coloca até às vezes a mala mesmo, com a rodinha para fora. Mas é ótimo porque ajuda a gente... Ai, gente, o carrinho é tudo, porque se o Noah não quer sentar, ele ajuda a gente a ficar com as mãos livres, né? Porque a gente coloca todas as bolsas ali. Então a gente, nessa nova fase que ele tá, a gente também começou a usar essa malinha de mão dele, né? E tem nos ajudado muito. E fiquem atentos também ao lance de... Existem aeroportos no mundo que tem uma área específica para fazer aquela parte ali de checar bagagem, de você passar pelo raio-x, ver se você tem líquido, ver se você não tá levando nada, né, que vai colocar os outros em risco. Tem esses pontos só para famílias. Aqui em Barcelona, inclusive, tem só para família e é muito legal, gente, porque é uma fila que eles têm, inclusive, mais tolerância. Isso eu não sabia. E olha que eu já trabalhava nessa indústria aí de turismo e intercâmbio há muitos anos. Mas quando você vai viajar com um bebê, de novo, Europa, tá? Eu não sei como é que são nos outros lugares do mundo, mas a gente nunca teve problema. A gente já viajou para países na África, na Ásia e Américas, né? E nunca tivemos problema, que é o quê? Sabe aquela coisa de restrição de líquido? Ai, cada embalagem tem que ter 50 ml. Com crianças, essas áreas aí que vão checar de segurança, né, eles tendem a ter mais tolerância em relação a isso, desde que seja para criança, mas a gente consegue embarcar inclusive com água, meio litro de água, 1 litro de água. Eles têm, não sei falar, tá? Mas eles têm uma máquina que checa para ver se não tem nada aí de perigoso dentro da água e libera. A gente compra muito
Aqui vende umas caixinhas de leite, como se fosse um todinho, só que é uma caixinha só de leite, não tem nada de açúcar, não tem nada de achocolatado, é só o leite mesmo. Então a gente leva durante a viagem, inclusive já vai aí a outra dica. Tenham muitos lanchinhos para criança. A gente faz um monte de coisa. É lógico que tem a comida do avião, mas a criança vai ficando com muita fome ao longo do voo, assim, é uma loucura. O Noah quer comer toda hora, pelo menos. Então a gente faz várias coisas saudáveis, a gente geralmente lava fruta, já vai tudo cortadinho. Eu coloco também umas frutas com casca que sejam fáceis de abrir, por exemplo, banana, mexerica. Juro, a gente tem uma bolsa, geralmente é como se fosse uma eco bag, que a gente coloca todos os lanchinhos, assim, porque ele come bastante. Eu gosto de comprar também pacotinho de fruta desidratada, que vende tipo manga desidratada, sem açúcar, sem nada, é só fruta desidratada. A gente gosta também, às vezes eu cozinho o ovo, tiro a gema e só levo a clara, pra também não empestear o avião com cheiro, né? A gente tem que ter noção que a gente vive em sociedade. Então, mas levo clara de ovo pra ele. Já levei, por exemplo, macarrãozinho cozido, só com um pouquinho de salpa também. Tem que ficar atento com isso. Colocou um azeite ali, amor, acabou. Engordurou tua roupa, engordurou a criança. Então, você tem que ir pensando lá na frente. Mas criança geralmente gosta, né, de só macarrãozinho cozido. E aí eu pego ou aquele parafuso ou o pene, né, que também é mais fácil dele pegar um por um. Mas assim, gente, é maravilhoso. A gente faz quase o piquenique, sabe? É um monte de comida que a gente leva. Outra coisa que tem que se organizar. Entretenimento para essa criança. Entretenimento, você tem que pensar que, dependendo, assim, olha, já teve voo de 12 horas que o Noah entrou, dormiu e só acordou lá no destino, que foi perfeito, e já teve voo de 2 horas que eu não sabia mais o que bolar para a criança ficar animada, sabe? Mas entra aí no lance do planejamento. Então a gente geralmente leva, nossa, várias coisas, uma infinidade de coisas. Eu levo tudo na mala de mão, né? Pra estar ali com você dentro do avião. Eu levo uns 2, 3 livros, ele gosta muito de ler, então eu tento escolher uns livros que sejam mais leves também, né? Pra não ficar mais um trambolho pra gente ficar carregando, mas levo uns 2, 3. Compro sempre uns livrinhos de atividade, tipo com adesivo, uns 2, 3 também pra levar bastante, pra ter bastante opção. O Noah tem um negócio, eu tentei achar aqui no meio da bagunça, mas não achei pra mostrar pra vocês. Mas ele é como se fosse um controle de videogame, só que ele só tem luzinhas. Então não faz barulho e não é um videogame, é o formato de um controle de videogame. E a criança consegue apertar o botão, acende uma luzinha verdinha, aperta outro botão, é a luz vermelha, aí tem uma alavanca, luz amarela. Nossa, ele fica horas com aquilo, então aquilo lá é ótimo que a criança se distrai. Fitas adesivas, gente, coisa básica e assim, fácil. Então a gente comprou várias fitas adesivas pequenininhas assim, rosa, amarela, verde e tal, e principalmente ela fica como se fosse uma fita crepe, que é facinho de tirar, porque não é um negócio que você vai danificar o avião, não é mesmo? É um negócio que não vai deixar marca, não vai nada, né? É um negócio fácil de tirar. Mas a gente vai cortando a fita assim e deixando, e ele vai tirando, e a gente vai... É engraçado que no começo ele só tirava aleatório. Mas agora a gente vai falando, Noah, pega a fita azul. Aí ele vai, aqui, e já pega a fita azul. Agora a verde, aqui. Agora coloca a azul de volta. Ele vai e coloca. Então, coisinhas assim que, de novo, ajudam demais. E se eu puder, assim, dar uma dica, que é o quê? Eu não sei como é que é o filho de vocês, como é que é a vida de vocês, quais são as regras que vocês têm em casa, mas a gente não gosta de dar tela pro Noah. A gente sabe que... às vezes é difícil, né, dependendo da família, dependendo do contexto, a gente, então, né, cada um faz o que é melhor, mas na nossa família a gente tenta ao máximo não dar tela pra ele. Inclusive, agora que ele tem 2 anos e 8 meses, a gente deixa assistir alguma coisinha ou outra em momentos muito específicos, tipo cortar a unha, que ele começou a reclamar, coisas assim, sabe? Mas uma coisa que nos ajudou muito também é entender o que faz parte da rotina e o que é uma situação que sai dessa rotina e que realmente é a exceção. Então, assim, quando a gente vai pegar um voo, a gente vai no ambiente público, né, gente? Já começa por aí. Então, eu, pelo menos, tenho essa preocupação de evitar ao máximo causar desconforto nos outros passageiros.
graças a Deus, até hoje, de todos os voos que a gente pegou, as pessoas foram incríveis com a gente, muita gente querendo ajudar, inclusive, né? Mas eu também, como mãe, eu fico muito preocupada de o que eu posso fazer para antecipar e, assim, tentar excluir ao máximo uma situação de que vai deixar o meu neném desconfortável e as outras pessoas desconfortáveis. Aí, a gente entende que quando estamos no avião, não há regras. Foi a maneira que Pradip e eu encontramos para ter paz, que é o quê? O uso de telas. Num avião, principalmente em voos longos, a gente entende que isso é uma exceção. E a gente tenta, com todas essas atividades, sabe? Tentar entreter a criança. Então não é que a gente deixa 12 horas a criança na tela também. Mas a gente entende que, de repente, ali meia hora que ele vai ficar, eu consigo comer, Pradip consegue comer, a gente consegue se ajeitar, a gente consegue se acalmar se ficou numa situação estressante. Então, o que a gente faz é o quê? A gente tenta minimizar o dano. Fazendo o quê? Baixando programas e desenhos que a gente acredita que vão ajudá-lo, né? Que vai ser menos pior. Então, assim, a gente gosta de 2, tá? O primeiro é o Pingo, que é um desenho, inclusive passava na Cultura quando eu era criança, que é um pinguinzinho de massinha, super do bem, não tem vilão, não tem muito estímulo, calmo, um desenho calmo. Então a gente gosta muito desse. A gente também baixa, tem no Netflix, a gente baixa um chamado Puffin Rock, cara, que é muito fofo, esse é muito fofo mesmo. É sobre uma família de pássaros, que é o pássaro Puffin, né? Que mora nessa ilha. Então é quase que um National Geographic para crianças, assim. É em desenho, não tem vilão também. As situações que eles têm que resolver são situações muito adequadas para a idade que ele tá, sabe? Então não tem nada que vai impressionar. Tudo muito calmo, tudo a voz muito calma. Então são situações tipo, vamos achar o porco-espinho? Aí vem um narrador com a voz de National Geographic. Vocês sabiam que o porco-espinho pode hibernar por até tantas semanas e joga um fun fact da vida real para a criança? Então é um desenho que quando a gente precisa, eu gosto, sei que ele gosta e assistir junto, né? Porque a gente assiste junto para entender, né? Se não fala alguma coisa doida, enfim. E o terceiro é a Miss Rachel, que é maravilhosa, uma americana, inclusive formada em pedagogia, que faz vídeos para crianças. Ela fala muito pausadamente e eu gosto porque ela interage com a criança. Então ela pega tipo assim, what is this? Aí ela dá espaço para a criança falar tipo, água! Muito bem! Então assim, Noah adora esse. Então, gente, qual que é o meu ponto? Numa situação normal, eu deixo ele ficar assistindo? Não. Tô condenando quem deixa? Não tô também, tá? Tô falando da nossa realidade. Mas num avião, eu não posso ficar esperando que a companhia aérea vai ter um desenho adequado para a minha criança. Então, essas dicas de voo ajudam muito a gente a minimizar. Queria falar mais sobre uma coisa antes de entrar no avião, que é o quê? Eu sempre levo roupas extras mesmo, tanto pra mim, quanto pro Pradip, quanto pro Noah. Nossa, mas pra adulto, amor, você não tá entendendo, acontece todo apocalipse com a criança, principalmente quando o Noah tinha menos de 2 anos, porque a criança até 2 anos ela não paga passagem aérea, mas ela tem que ir no colo de alguém. Era o apocalipse comer, principalmente quando a gente tava na classe econômica, gente, que, olha, só por Deus. Porque, primeiro que não tem espaço, né? A bandeja já vem aqui, ó. E aí, como é que você segura a criança com a bandeja assim, ó? Então a gente revezava pra comer, mas mesmo assim, o Noah jogava comida na gente, ou caía, já caiu leite na gente. Eu tive uma amiga, inclusive, que me deu essa dica, que uma vez a criança dela gorfou nela e ela não tinha uma outra blusa. Eu falei, mana, então assim, é um trauma que eu tenho de nem ter acontecido comigo, mas que me deixou mais preparada. Então eu levo pra gente. E pro Noah eu levo também, porque é lógico, se vazar um xixi, se ele ficar molhado, se não sei o quê, mas eu deixo muito fácil uma troquinha de roupa, porque quando a gente chega no aeroporto e passou pela segurança, passou por tudo, tá ali pertinho do portão de embarque, assim, esperando o voo, cara, eu deixo ele livre, Duas opções aqui, ou a gente tenta pegar uma área para minimizar o negócio, ou a gente, eu sei que não é todo mundo tem acesso, a gente mesmo não pega sempre, mas às vezes pegar um lounge ali é muito legal.
faz muita diferença, porque depois você consegue dar um banho na criança, né? E a criança pode ficar comendo depois, enfim, é maravilhoso. Mas não é toda vez que a gente pega e não é todo aeroporto que tem também lounge, né? Então, a gente geralmente escolhe um lugar e eu deixo o No muito livre, olhando, lógico, você não vai pegar lixo, pegar essas coisas. Agora ele anda, né? Então agora é uma fase diferente, mas eu deixo ele à vontade pra brincar, pra vai, converse, ver o avião no vidro e tal. E ele vai gastando essa energia, sabe? Porque eu quero que ele corra. Tem muitos aeroportos que tem inclusive área kids. O aeroporto de Barcelona é ótimo. Eu acho que eu tenho até algumas imagens aqui da última viagem que a gente fez. Tem parquinho, tem área de lactância também, dá pra você pegar, eles emprestam carrinhos, né, caso você não tenha um carrinho pra entrar no avião, então você não precisa ficar carregando a criança também, eles emprestam gratuitamente o carrinho. O de Barcelona tem também como se fosse... Ai, meu Deus, como é que é o nome, senhor? Sabe aqueles videogames de máquina? Uma vibe meio Stranger Things, assim, um Atari? Não sei se é esse nome, mas aqui tem também. Então, tem aeroportos e aeroportos, né, gente? Eu deixo ele à vontade. Meia hora antes de começar o embarque, eu vou e limpo essa criança. Seja com muito lenço umedecido, ou se eu conseguir, na área do lounge, você consegue dar um banho mesmo. E eu troco de roupa. Aí eu coloco a roupa que ele vai entrar no avião, pijaminha, já deixo ele bem confortável, pra ele já ficar prontinho pra dormir. E aí, falando um pouco de minimizar os danos, o que é legal estar atento? Pressão no ouvidinho da criança. Isso aí tem que estar atento, porque se dói na gente, imagina a criança que não consegue nem falar e expressar o que está acontecendo, né? Então, vou dar uma dica aqui que a nossa pediatra deu. Para bebezinho, tá? Existem algumas opções aí. Antes do voo decolar e antes do voo aterrissar, você tem que fazer com que a criança tenha esse movimento de engolir, né? Porque daí ajuda aqui no ouvido. Então, ou se você amamenta, coloca a criança no peito para começar a amamentar, porque daí esse movimento aí de sucção vai fazer com que não doa o ouvido. Se a criança toma mamadeira, dá uma mamadeira. Se a criança usa chupeta, dá a chupeta, enfim. O Noah, como não usa chupeta mais, não mama mais, o que eu faço? Eu dou um leitinho para ele. Ou eu dou uma bolachinha, alguma coisa para ele ir comendo agora. Então, mas pro ouvidinho, né? Então, gente, olha o tamanho desse vídeo. Meu Deus do céu. Eu nem sabia, tá? Que ia ficar desse tamanho. Mas isso aqui é só avião. Ajudou? Será que vai rolar uma parte 2? Olha, nossa, tem tema aqui, hein? Dá pra falar sobre roteiro, dá pra falar sobre um monte de coisa, mas eu acho que pra começar tá bom. Espero que tenha ajudado vocês com essas dicas práticas aí focadas sobre avião. Gostaram? Deixa aqui nos comentários. Já viajaram com as crianças de vocês? Deu certo? Tiveram algum problema? Ficaram com alguma dúvida? Me falem, que esse feedback é muito importante para entender também que tipo de conteúdo que eu posso aí fazer para vocês e para ajudá-los aí nessa jornada. Tá bem? Então até a próxima.